Muito bem, gente. Voltando à nossa série de mensagens aqui de 5 minutos, nós estamos conversando sobre viver uma vida sem prejuízo. E, obviamente, aquilo que eu venho conversando ao longo dessa série, eu tenho mostrado para vocês essa base da paixão de Deus, já determinado antes da fundação do mundo, que seu Filho viesse ao mundo para nos resgatar dessa condição de prejuízo, né? Nos resgatar da maldição da lei, nos resgatar de toda a natureza atrelada às trevas, como esse mundo está. Esse mundo, os projetos, a falta de esperança, as situações é só de prejuízo para tudo quanto é lado. Na área de governo, na área de família, na área pessoal, na área até de saúde. Como tá pior essa condição. Então, eu quero te falar que no sistema de Deus, sendo novas criaturas, no reino de Deus, Ele programou para que nós pudéssemos ser construídos. Então nós vamos minimizar, praticamente anular toda a força do prejuízo na nossa vida. Venho te ensinando isso. No último vídeo, eu fiz essa importante declaração sobre o conteúdo da nova criatura andar na luz da verdade, da palavra a respeito dela. Então eu disse para vocês que eu não posso viver com parte da verdade revelada. Escuta bem, não podemos supervalorizar ou só dar ênfase a uma parte da verdade sem apresentar a outra parte. E eu disse que o apóstolo Paulo falou algo muito legal, e agora então eu vou ler esse texto porque ele é importante, onde ele estava justamente indo para outro lugar, não passaria mais por aquela cidade, ele ficou na cidade de Éfeso. Então ele chama todo mundo lá, que era líder da igreja, para dizer o seguinte, ele disse assim, olha, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, Paulo. E quando então se encontrou com eles, Paulo disse o seguinte, gente, vocês sabem que eu me conduzi entre vocês o tempo todo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo a Deus, já estou no 19, com toda humildade, lágrimas, provações, ok. No verso 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vou-lhe ensinar publicamente e também de casa em casa. Agora veja o verso número 21. Testificando tanto a judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, verso número 26. Eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos. Veja como Paulo está falando, hein? Verso 27. Está escrito assim, portanto, não deixei de contar, de anunciar a vocês toda a mensagem de Deus, a vontade de Deus. Eu não deixei de falar para vocês todo o conteúdo da palavra. Isso é muito interessante que o apóstolo Paulo. Então, ele falou a respeito de tudo. Ele falou sobre aquilo que me agrada, e sobre aquilo que, entre aspas, desagradaria a minha carne, de ouvir ou de algo que me corrige. Então o apóstolo Paulo ele foi muito equilibrado nas suas cartas, isso é fantástico. Para você ter uma ideia, o livro de Éfeso foi escrito de 3 maneiras bem interessantes e distintas. A primeira parte dos 3 primeiros capítulos, Paulo declara toda a paixão, o amor de Deus e fala do conteúdo da libertação do ser humano, para se tornar uma nova criatura, sentada em lugares celestiais, falando de uma herança tremenda. A gente fica até Depois do capítulo 4 até o início do 6, ele vai falando, tá legal, agora você é uma nova criatura. Ele repete 5 vezes assim, viva como nova criatura. Se reveste do novo homem, presta atenção, Elinha, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que falava uma opção de bobagem, não fale mais. Agora você anda em amor uns com os outros, porque agora são filhos da luz e não filhos das trevas e tal, e vem mandando ver. Você entende? Olha a importância, gente. Tá certo? Então esse é todo esse conteúdo. Agora olha uma outra coisa legal, o anunciar da verdade pelo apóstolo Paulo, nessa condição de ser completo, justamente numa passagem que mexeu muito comigo, e eu vou falar isso aí para você de maneira rápida, que a gente depois vai continuar. Mas veja, em Atos capítulo 24, no verso número 24, passado alguns dias, vindo Félix, governador, com a sua esposa, que era judia, mandou chamar Paulo, e veja, está escrito isso na Bíblia, hein, gente? Atos 24, verso número 24. E passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Olha que bacana, ouvir a respeito da fé em Cristo Jesus. O que Paulo vai falar sobre a fé em Cristo Jesus? Muito bom, verso 25. Dissertando ele acerca da justiça, Paulo começou a falar sobre a justiça, a obra da cruz, a nova criação. Depois, passou para o outro lado, olha o evangelho completo, da obra de Jesus na cruz do Calvário.
Passou para o outro lado, do domínio próprio, então ele está falando sobre a frutificação da nova criatura. Então ele está falando agora de comportamentos, de atitudes. E termina dizendo assim, o juízo vindouro. Fala sobre o julgamento para aqueles que não viverem segundo essa nova criação. Então o que aconteceu? Félix ficou amedrontado e disse, ô Paulo, olha, agora você pode se retirar, quando eu tiver um tempo aí eu vou te chamar. Paulo não chegou lá para agradar ele, só para falar um negócio bacana para ele ouvir. Falou para ele todo o conselho de Deus, tudo aquilo que envolvia a fé em Cristo Jesus, falando sobre ser justiça, sobre viver a justiça de Deus, que é a nova criatura, e falou, ó, cara, no final de tudo isso, tem um julgamento, tem um juízo, e todo ser humano vai encontrar. Beleza? Então não é parte do conselho, mas todo o conselho de Deus. Isso vai fazer com que eu e você andemos e não tenhamos prejuízo. Ou seja, nós vamos avançar e ser construído por Deus. Legal? Show de bola. Dá uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixa um comentário, porque é importante para todos nós. Um abraço.